Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Silvana Venâncio e hoje eu quero conversar com vocês sobre a segunda parte de uma mensagem que eu fiz chamada Três Olhares sobre a Mulher. Se você não assistiu ainda, você pode procurar em algum lugar aqui o link e você pode assistir o vídeo. Eu quero conversar com vocês hoje sobre três olhares sobre a mulher a partir de três pontos de vista: o olhar da culpa, do medo e da coragem. De onde vem a culpa? Boa pergunta. A resposta para essa pergunta pode vir de muitos lugares. Pode vir da psicanálise, pode vir da teologia, da filosofia, da sociologia. Não há uma resposta definitiva para essa pergunta. A gente pode chegar a ela de muitos lugares, de vários lugares. Mas se tem uma coisa que nós mulheres entendemos muito bem é o sentimento de culpa. Não que nós lidamos muito bem com o sentimento de culpa, mas que a gente sabe muito bem o que é conviver com um sentimento de culpa. Pode ser que existam algumas mulheres que são empoderadas, super resolvidas, que não tenham mais nenhuma questão nesse sentido. Mas não é o meu caso e eu creio que muitas outras mulheres também convivem com o sentimento de culpa e estamos todas nós no mesmo barco. Eu fico imaginando, se já era difícil a mulher, em outros séculos, ser mulher, viver em sociedade, viver em família, é muito mais complexo hoje. Porque se antes a mulher tinha que decidir entre poucos universos, ser esposa, ser filha, ser mãe, ser tia, ser avó, hoje há muitas questões para a gente decidir e isso acaba gerando muita culpa. Por que temos tanta culpa? Nascemos num mundo já pronto, com um roteiro muito bem definido do que seja ser mulher, que papéis a gente vai ocupar, que expectativas a gente vai nutrir, gerar, concordar, que valores, os anseios e os valores da nossa sociedade em relação à mulher já estão todos pré-determinados e por mais que o mundo tenha mudado, por mais que existam muitas conquistas sociais, políticas em relação à mulher, somos frutos das nossas micro-relações, das expectativas que a família tem de nós, que a igreja tem de nós, que a sociedade faz de nós, que a escola tem de nós, e isso acaba gerando muita culpa, porque nem sempre aquilo que desejamos, nem sempre aquilo que nós sonhamos está de acordo com esses papéis, seja de uma leitura da Bíblia, seja o que a gente acha que Deus quer de nós. Existe muitas vezes dentro de nós um dilema, e a gente tenta conjugar o que é próprio nosso, o que vem de fora. Será que é possível discernir isso? Será que é possível discernir que as vozes, os anseios, os nossos sonhos mais íntimos realmente são os nossos sonhos verdadeiros, do nosso eu verdadeiro, ou simplesmente um reflexo de tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida, de tudo aquilo que a gente já ouviu e que já existe mesmo antes da gente nascer? E é daí que vem a culpa. Esse é o ponto fundamental, é daí que vem a culpa. Nem sempre conseguimos cumprir essas expectativas, nem sempre conseguimos dar um sim tão livremente a essas expectativas. Existe uma carga enorme sobre nós, de anseios, de projeções. A questão é, como eu lido com esses anseios? E outra questão importante, esses anseios são os meus anseios? Esses sonhos são os meus sonhos? Esses desejos são os meus desejos? Ou eu apenas cumpro um roteiro pré-definido, antecipado, que eu sou apenas mais uma coadjuvante desse cenário e não a protagonista da minha própria história? Nós mulheres somos aqueles seres que estamos sempre prontas a atender às necessidades que vêm de fora, seja da família, seja dos amigos, seja da igreja, da sociedade, e a culpa aparece aí também. A dificuldade de estar sempre pronta a atender aos desejos que vêm de fora e nem sempre a gente consegue dizer não. E será que é possível dizer não? Ser protagonista da nossa própria história, sem seguir um roteiro escrito por quem quer que seja, um movimento, uma cultura, uma religião? Será que existe um ponto zero, um momento
em que nós conseguimos acessar realmente o que nós queremos sem nos sentir pressionados por ninguém, seja esse alguém ou ninguém, os nossos filhos, os nossos companheiros, companheiras, amigos, pastores, chefes, totalmente livres, sem se sentir pressionados por ninguém, não sei. A outra coisa é o medo. Medo de ser mulher. E o que significa ser mulher? Responder essa pergunta hoje é entrar num vespeiro que eu não quero entrar. Mas independente de que seja ser mulher, mas independente dessa resposta, há um medo em todas nós. Medo de assumir os nossos desejos. Medo de assumir que temos um corpo. E que corpo é esse? Seja um corpo jovem, um corpo mais idoso, é um corpo de mulher. Medo de olhar para dentro de nós. Medo de dizer não e quebrar expectativas, medo de assumir os nossos defeitos, medo de assumir que não somos boas em tudo. Nem de longe somos as Mulheres Maravilhas. Sabe de uma coisa? Eu não quero ser uma super-heroína. Eu não quero ter múltiplas atividades e me orgulhar disso, dizendo que isso é que nos diferencia dos homens. Eu quero poder descansar também. Eu quero poder fazer uma coisa de cada vez e fazer bem. Fazer tudo ao mesmo tempo é ativismo, não é uma qualidade. Eu não quero levar o mundo nas costas. Eu não quero mais assumir um ideal de fortaleza. Mulher, essa história de dizer que mulher com câncer faz tudo, enquanto um homem com resfriado não consegue fazer nada, cansei dessa história. Mulher com câncer precisa descansar, cuidar da saúde, olhar para dentro de si como todas nós e todos nós. Medo de afirmar que eu não quero me enquadrar numa moldura de santa. Sabe aquela história, o título do filme, Eu Nunca Fui Santa? Pois é, eu também não. Medo, medo, medo. Tenho muitos medos e por isso é preciso coragem. Coragem para agir com o coração. Coragem para ser eu mesma, para tomar as minhas próprias decisões, ter meus próprios sonhos. Coragem de não me esconder em papéis, seja de mãe, de avó, de esposa, de tia, de profissional. Eu posso ser tudo isso, e eu sou tudo isso, mas antes disso eu sou eu mesma, me vendo, vivendo como eu sou nesses papéis. Coragem para assumir os meus fracassos, coragem para assumir o meu cansaço, coragem para não dizer nada, coragem para não suprir ninguém, eu não sou a teta do mundo. Coragem para não resolver todos os problemas, nem os meus e nem de ninguém. Coragem para dizer eu te amo. Coragem para dizer sinto a sua falta. Coragem para amar. Coragem para ser vulnerável. Coragem para precisar de alguém. Coragem para se deixar ser cuidada. Coragem para amar o imperfeito, o fracassado. Fracassado diante de padrões que a sociedade elege de competência, sei lá por que razões. Coragem para amar o fraco. Coragem para não ser forte. Coragem, coragem. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Dá um like aqui, curta a nossa página e se inscreva no nosso canal.